A paz do Senhor, amada irmã, amado irmão em Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero compartilhar com você a mensagem do meu devocional de hoje e que possa falar profundamente no seu coração, como falou comigo. Está em Filipenses. Não deixe de curtir essa mensagem, enviar para alguém, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida aí no seu compartilhamento e cada vida que nós alcançamos, seja pregando a palavra, seja compartilhando uma mensagem. Deus também está abençoando a tua vida, o seu ministério. Nós somos propagadores do Evangelho, somos todos cooperadores em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu quero ler alguns versículos com vocês, alguns poucos versículos que eu creio que vai falar muito ao seu coração. Está em Filipenses, no capítulo 3, onde Paulo exorta os filipenses aqui sobre algumas coisas que estavam acontecendo. Ele deixa uma grande lição aqui para nós. No versículo 9, diz assim: E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, ou seja, há uma justiça que vem de Deus, e ela vem por onde? Pela fé. Que fé é essa, gente? Fé é você crer naquilo que Deus fala com você. E aqui ele está fazendo uma comparação que para ele não importa ele ser encontrado na justiça que vem pela lei, mas sim a que vem da fé. Aqui ele está falando porque o que está acontecendo aqui com os filipenses? O pessoal da circuncisão estava querendo que o pessoal da igreja ali da cidade de Filipos, né, os filipenses, eles circuncidassem também, como costume da lei judaica, né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não, a nossa circuncisão é do coração, né? A nossa fé, a nossa justiça é pela fé em Cristo Jesus, né? Não é pela circuncisão na carne, não é pela lei. Olha, trazendo essa mensagem para nós, muitas das vezes pessoas estão tentando dizer que você tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Amada irmã, amado irmão, você tem que ficar naquilo que Deus falou com você. Talvez você esteja aí sendo acusado de coisas que Deus te deu uma orientação diferente, né? E aí eles vão falar assim, poxa, mas o correto é dessa forma, o normal que todo mundo faz é desse jeito, seja em que aspecto for. Mas se Deus já te deu a direção em algo específico, a sua justiça vai vir pela fé e não pela lei dos homens, tá bom? Continuando aqui no versículo 10, para a gente entender um pouquinho mais. Ele diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ou seja, para que a gente conheça o poder da ressurreição, né? Nós também comunicamos, nós também passamos pelas aflições da cruz de Cristo, né? Sendo feito conforme a sua morte, nós somos feitos conforme a morte de Jesus. Jesus passou por aflições e ele disse que nós também passaríamos, nós somos seus discípulos, né? Não tem como o servo ser maior do que o seu Senhor, não é mesmo? Se Jesus passou aflições, você vai passar também. Talvez alguém diga para você assim, ué, mas você não tem uma carteira assinada, você está desempregado. E aí no seu coração você pode dizer assim, poxa, eu não estou desempregado, eu trabalho como autônomo, né? E às vezes você vai prosperar mais do que aquele que está empregado. Você pode olhar para o teu colega e ele está empregado, mas está com dívida, não consegue, né, manter as suas questões, né? Então, ou seja, é uma regra, que eu tenho que trabalhar de carteira assinada? Não, talvez eu tenha um ministério que eu sou muito bom com vendas, eu sou muito bom com alimentos, eu sou muito bom, enfim, de diversas formas, né? E Deus te abençoa naquilo ali. Então, o que é a regra para você? A regra é aquilo que Deus te deu, aquela porta que Deus te abriu, né? Persevere nela, não é pela lei dos homens, não é segundo o costume dos homens. Talvez aquele que tem filhos possa dizer assim, poxa, mas você não tem filhos, não é mesmo? E isso talvez até te frustre, porque você gostaria de ter filhos, mas Deus possa estar dizendo para você, ainda não é o tempo, eu vou te dar no tempo certo, né? E aquele que tem filhos ali, que se gaba tanto, talvez não cuide, não dê a atenção necessária aos seus filhos, né? Muitos deles estão se sentindo perdidos, estão se sentindo
desolados, porque o que acontece com muitos pais, né? Se orgulha de ter filhos, mas não dedica aquela atenção que o filho precisa. Aí compra o filho com um presentinho, com um brinquedo, com dinheiro, mas aquele amor, aquela atenção, aquele carinho está deixando de lado. Então, as pessoas têm que ver bem naquilo que elas se gabam e naquilo que elas nos julgam, né? Deus sabe do seu deitar e levantar, Deus sabe da sua condição, Deus tem um propósito para a sua vida, né? E aqui ele está dizendo, eu quero conhecer pelo seu poder da ressurreição, ou seja, a morte não pôde prender Jesus, né? O que era natural, a morte, né? Jesus é crucificado, ele morre, ele entrega o seu corpo, mas a morte não pode prendê-lo. Aquilo que era natural não pôde, mas sim houve nele o que? O poder da ressurreição, né? Ou seja, ele se tornou Senhor de todas as coisas e ele é sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Então, no poder da sua ressurreição, ou seja, no poder de mudar as coisas, de dar vida àquilo que está morto, né? No poder de fazer o milagre. Nós queremos conhecer Jesus, nós podemos desfrutar de conhecer a Jesus, de conhecer o seu poder, certo? Versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos parar na fé, tá bom? Nós não podemos parar e achar, não, eu já vou à igreja todo domingo, eu já faço parte, eu entrego meu dízimo. Deus sempre vai requerer algo novo de nós, Deus sempre vai querer atitudes de fé, né? E por isso as aflições de Cristo abundam em nós. Muitas das vezes você se pega perdida em meio a alguma situação que aos teus olhos parece impossível. Mas Deus diz, é pela fé em mim que eu opero a justiça. Se você tiver fé em mim, eu vou operar a justiça em sua vida e você vai ver o milagre acontecer. Eu não quero, filho, que você ande sozinho, errante, colocando a sua fé, a sua confiança nas tuas forças, naquilo que você aprendeu, né, naquilo que é natural. Não, eu quero que você coloque a sua fé inteiramente em mim. Eu posso fazer muito além do que você pode imaginar. E aqui Paulo vai dizer, eu corro pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Ou seja, eu já não acho que eu já alcancei, eu já não estou lá descansado, achando, não, eu já me batizei, eu já dou o dízimo ali na igreja, eu vou todo domingo, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos caminhar, nós vamos ter aflições, nós vamos ter vitória pelo poder da ressurreição em Cristo e pela fé em Jesus. Deus opera a justiça em nossas vidas, então nós devemos prosseguir na fé, tá bom? Versículo 15, que fala assim, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Porque Ele está dizendo nós somos perfeitos, né? Porque nós já entendemos a fé, nós já experimentamos Jesus Cristo, seus milagres, o seu poder, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Então, assim, a gente que sente que somos perfeitos, perfeito como? Não está mais no leite, né, irmãos? Não está mais lá naquele alimentozinho de bebezinho, aquele alimentozinho pastoso. Não, nós já passamos aflições, nós já vencemos barreiras, né? Já enfrentamos embates muito grandes com as trevas, vencemos. Sabemos que Deus é maior e opera grandes coisas em nossas vidas, já estamos com aquela fé alicerçada. Então, que nós, já que estamos perfeitos, sintamos o mesmo, né? Ou seja, de que estamos salvos em Cristo, aqui ele vai falar que eu já não olho mais para as coisas que ficaram para trás. Eu percorro, tá? Eu não vou ler o capítulo inteiro com vocês, porque vai ficar muito longo, mas vocês podem ler aí o capítulo 3, tá bom? De Filipenses 3, vocês vão entender um pouco mais, mas a palavra, ela se renova e ela fala com nós naquilo que nós estamos passando, tá bom? Então, ou seja, eu não olho mais o que ficou para trás. O que ele quer dizer com isso? Eu não vou ficar relembrando aquele pecado, aquele dia que eu caí, que eu fui fraco, que eu fiz algo que não deveria ter feito. Não, se eu já me arrependi, Deus me perdoou,
eu vou à frente, eu não vou mais cometer aquelas práticas que eu reputei por errada, que Deus me corrigiu naquilo. Não, eu vou prosseguir para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Como? Me renovando a cada dia na minha fé, né? Experimentando a justiça que vem pela fé, tá bom? No poder da ressurreição. Ok, no poder do milagre, no poder daquilo que é impossível, que é improvável, né? Então eu que já estou perfeita. Mas se eu estou sentindo de outra forma, o que ele quer dizer com isso? Se você sente de outra maneira, então Deus vou lá revelará. Quando a gente sente que alguma coisa está se perdendo, que nós estamos fracos, que nós estamos parados, alguma coisa está errada, alguma informação que Deus te deu ao longo da sua jornada e você deixou para trás. Então tem algo parado na sua vida. Deus fala conosco. Ele vai tratando assunto por assunto. Ele vai falando, filho, se corrige nisso, isso aqui não está legal, vamos mudar isso aqui. Então, ou seja, quando você sente que alguma coisa está vazia, está sentindo um vazio, tem alguma coisa faltando, para, recapitula tudo que o Espírito Santo já tem falado com você. Onde foi que você parou? Onde foi que você deixou alguma coisa? Deus te deu orientação para parar, não pare aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Faça, prossiga. É difícil? É. Nós sempre abundaremos nas aflições de Cristo, ela sempre abundará em nós. Para quê? Para que a gente possa provar do poder de Deus que opera em nossas vidas, tá bom? Então, ou seja, se você está sentindo alguma coisa diferente, está sentindo vazio, está sentindo parado, alguma instrução você deixou cair. Então, volta lá atrás, vê o que é que o Espírito Santo fala, Senhor, me traz a memória, o que foi que eu deixei para trás. Persevere na oração até que você possa compreender, tá bom? O que é que Deus está falando com você, o que Ele já falou e que de repente ficou para trás. Então, o Senhor vai te revelar. Então, se você sente alguma coisa diferente, também Deus vai revelar o que é que está faltando, tá bom? 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. O que ele está falando? Vocês olhem para mim, entendeu? Eu sou exemplo para vocês. Não vai lá no povo da incircuncisão lá que fala que você tem que usar a roupa tal, você tem que vestir o vestido tal, você tem que botar o cabelo tal. Não, peraí. A sua fé está em Cristo Jesus. O Espírito Santo trata conosco naquilo que incomoda ele, tá bom? E tem pessoas que têm fé diferente, né? Nós não podemos ali criticar a fé alheia. Amém, se o irmão está servindo ali daquele jeito, abençoa, tá bom? Não é o que você pensa, não é da forma que você entende. Então, não julgue, não critique, abençoa ele. E aquilo talvez que sirva para ele, talvez não sirva para você. Certo? Então, assim, não devemos misturar costumes religiosos, tá bom? Tenha cuidado com isso, porque aqui com os filipenses está acontecendo isso. Eles foram evangelizados na fé de Jesus Cristo, aí vem o povo da circuncisão e quer fazer com que eles se circuncidem, né? Ou seja, ele está falando, não, peraí, vocês foram chamados na fé de Jesus Cristo, vocês não foram chamados na lei. Então, vamos lá, vamos separar aqui os assuntos, né? Então, ele está falando que vocês fiquem como eu estou, tá bom? Então, 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em mim, né? Em nós, os apóstolos que te anunciamos o evangelho, né? Pelos que assim andam. Então, ou seja, cuidado com o que estão falando aí, né? Não misture as coisas. Você foi chamado nessa fé, siga nela, não é mesmo? Você foi chamado na outra, fique na outra. Naquilo que o Espírito Santo te chamou, tratou com você, fique nela. Não tente mudar a religião do outro, não tente, né, trazer os costumes daquela outra denominação para dentro da sua igreja, não vai dar certo, tá bom? Aqui ele vai ele vai chamar a atenção de uma forma mais séria, tá bom? Versículo 18 e 19 vai falar grandes coisas aqui conosco. Versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Né? Tem lugares aí que só vai pregar, né, a necessidade física, a necessidade material, quando a cruz de Cristo abunda e eles são inimigos da cruz, porque o Deus dele é o próprio ventre, ou seja, só faz aquilo que interessa, aquilo que vai ganhar algo financeiramente.
que vai obter algum lucro, né? Vamos colocar aí, a palavra de Deus fala que o homem, né, se casará, será marido de uma só mulher, tá bom? Aí você vai para uma outra igreja aí que o cara, né, os líderes ali vão falar que é normal você separar, não tá feliz, é melhor separar. Então, ou seja, só faz a sua própria vontade, só vê o seu ventre. Nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, irmãos. As pessoas estão intolerantes, elas estão impacientes uma com a outra. Separa, não gostou, vira a cara. Ah, não quero falar também, não vou falar, que se dane para lá. Jesus não nos chamou nesse espírito, o Espírito Santo não opera dessa forma. Vocês precisam saber a que espírito vocês servem. É o espírito de Jesus? É o espírito da mansidão, é o espírito da paz, né? Amados, sempre vai haver divergência entre pessoas, né? Cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa tem uma concepção de vida, né? E às vezes pode acontecer de você, aquele seu irmão, aquele seu amigo, não estão chegando mais no mesmo pensamento, na mesma posição, amém, tá bom? Não brigue, não discute, cada um fica com seu conceito. Se não dá para caminhar junto, um abençoa o outro, mas não amaldiçoa, não fica irado contra aquela pessoa, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque o espírito que está operando no mundo hoje é um espírito de discórdia, tá bom? É o espírito do anticristo. Ele é tudo que se opõe a Cristo. E Jesus vai falar de amor, Jesus vai falar de perdão, Jesus vai falar de dar a outra face, né? Muitas das vezes não conseguimos, mas nós podemos manter a paz, tá bom? Manter a paz. Você não precisa andar junto, mas manter a paz, né? Com todos é a melhor forma, né? Se possível, tenha paz com todos, tá bom? E sempre guardando o coração, né? Guardando o coração do mau pensamento, né? Do julgamento, né? Evitando esse espírito mundano que vai falar que o fulano não presta, que o ciclano não vale nada. Vamos tirar esses pensamentos, essa coisa contrária, tá bom? Não vivendo como inimigo da cruz, né? A cruz vai te ensinar sempre a negar a sua vontade. Talvez a sua vontade seja de gritar, talvez a sua vontade seja de brigar, talvez a sua vontade, esse espírito que opera da rejeição, o espírito da intolerância, mas as pessoas que seguem esse espírito, elas são inimigas da cruz, porque elas só fazem a sua própria vontade, o seu ventre, né? Ou seja, só olha para o seu umbigo, só olha para o seu eu. É o seu primeiro, é você que importa mais, o outro não importa. Então vamos ter cuidado com esse espírito, com esses inimigos da cruz de Cristo, cuja glória é para a perdição deles mesmos, tá bom? E cujo fim é perdição, né? Cujo Deus é o próprio ventre, né? Só pensam nas coisas terrenas, não querem aquilo que é do céu. O que é do céu? Você amar, você ajudar o teu próximo, você ser misericordioso, você ser manso. Então, essas pessoas que, o meu primeiro, né, o meu é melhor, eu primeiro, que chora a mãe do outro, isso é um espírito de anticristo, tá bom? Isso é um espírito mundano, né? As pessoas que andam dessa forma, o fim é a perdição. O que é a perdição? É o inferno, tá bom? O fim dessas pessoas é o inferno. Às vezes está dentro da igreja, às vezes tá se enganando. E não é para você criticar, tá bom? É para você orar por essas pessoas. Nós precisamos manter o amor. Nós precisamos manter os mandamentos de Cristo. E por quê? Né? E por quê? Vamos aqui, para finalizar essa mensagem, versículo 19 e 20, que vai falar, 20 e 21, que diz assim, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, quem? O Senhor Jesus Cristo, tá bom? 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, porque ele sujeitou a morte, né? Então, o apóstolo Paulo vai falar que eu não fico olhando para o que passou, eu percorro, eu sigo o caminho pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? Não olhando para o povo que está na lei, para o povo que é contrário à fé,
mas olhando para a cruz de Cristo. Ou seja, eu sei que eu vou ter aflições, mas eu vou renegar, eu vou renunciar ao meu eu vou renunciar à minha vontade, eu vou renunciar à ira que está em mim, a palavra pesada que gostaria de sair da minha boca, aquilo que procede ali do coração, mas que não é legal, que Jesus condena, tá bom? Por quê? Porque a minha pátria não é a terrena, né? Eu não estou galgando para a terra, né? Eu não estou cavando aqui tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Então, por conta da cruz de Cristo, pelas aflições que abundam, né? Que às vezes é aquele vizinho que vem para te tirar do sério, não é mesmo? É um familiar que tem sempre um pensamento contrário e vem criticar você ou quer dar palpite na sua vida. Corte as conversas profanas, tá bom? Corte aquilo que não te agrada, tá bom? Sem humilhar o outro, sem causar contenda. Você pode educadamente, olha, eu respeito a tua visão, né? A minha visão é outra, cada um fique com a sua fé, tá bom? Eu te abençoo com o seu pensamento, né? Se tiver alguma coisa diferente, que Deus te console, né? Fale a você, né? E não se ofenda também comigo. Mas evitar a confusão, evitar a contenda, né? Não fazer do seu ventre, da sua vontade, o seu Deus, tá bom? Porque Deus não quer isso, não. Nós estamos na terra para sermos embaixadores de Cristo, não para sermos pessoas que fazem confusão, né, que ficam criando problemas, tá bom? Nós somos apaziguadores, nós somos pacificadores, né? Essa é a mensagem da cruz de Cristo, né? Ame o teu próximo, certo? Siga-me, né? Toma a tua cruz e me siga. Então não podemos ser inimigos da cruz achando que nós vamos herdar a salvação. Dessa forma não vamos. E essa mensagem aqui ela quebra totalmente aquela ideia de que uma vez salvo, salvo sempre. Não, o apóstolo Paulo fala, eu deixo para as coisas que ficaram para trás. Eu percorro não achando que eu já alcancei, mas sim como um atleta que corre para ganhar o primeiro lugar. Então, ou seja, nós temos que prosseguir na nossa fé, não adianta a gente estagnar, né? Não podemos estagnar porque nós vamos nos perder. Isso é um alerta, tá bom? A palavra de Deus ela está nos alertando que nós precisamos prosseguir. Como, Senhor? O que o Senhor quer para mim hoje? O que o Senhor quer para mim nesse dia? Me mostra a tua vontade, o teu querer. Não estacione, irmãos. É um perigo estacionar na fé, tá bom? Porque Deus sempre tem algo novo para nós. Ele sempre vai trazer algo, uma mensagem nova, um conserto. Aquele que está sem repreensão é bastardo, não é filho. Então Deus sempre está nos corrigindo em alguma coisa, não é dessa forma. Olha, você precisa mudar nisso. Olha, a minha visão é totalmente diferente da sua. Eu vejo lá na frente, eu tenho algo para fazer na sua vida. Se você fosse por esse caminho, não vai dar certo, filho meu, filha minha. Tá bom? E por quê? Porque a nossa cidade é celestial. Deus está falando que existe uma cidade celestial. Deus está falando que tem um corpo glorificado para nos entregar. Ele está dizendo que tem um prêmio que está nele, né? O poder de transformar o nosso corpo abatido, ou seja, para termos um corpo glorioso, uma coisa que não se perde mais, que não se corromperá, né? E ele também tem um poder para sujeitar todas as coisas. Ele está falando aqui sujeitar a morte, né? Que essa morte que hoje toma esse corpo mortal não venha mais tomar, né? Não venha nos prender, assim como Jesus não ficou preso na morte, ele quer que nós também venhamos ressuscitar, ter a vida eterna. E esse é o maior prêmio que nós podemos ter em Cristo Jesus, fora as outras coisas que vêm com tudo isso. Amado irmão, irmão e irmã, fique firme na fé em Cristo Jesus, na justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, né? As aflições de Cristo abundarão em nós, sim. Vai ser aqueles momentos de que você diz assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Como é que eu pago essa conta? Como é que eu conduzo meu filho nesse caminho? Como é que eu tiro meu marido daquela situação? Como é que eu ajo com essa situação? É para você orar. É para você estar sempre buscando a Deus. Deus vai te dar direção em tudo. E é dessa forma que você vai caminhando em direção ao alvo, que é o quê? Nós temos a nossa porção aqui na terra. Nós temos a nossa porção aqui como família, como empregado, como trabalhador, como empregador, né, como amigo, como vizinho, como irmão. Nós temos a nossa porção aqui na terra. Nós iremos ser confrontados em nossos sentimentos, nós iremos ser confrontados mediante nossos ideais, nossos pensamentos e como é que a gente vai manifestar, né, aquilo que é de Deus.
fazendo aquilo com que Ele nos orienta, tá bom? Ficando na palavra dEle, não se preocupando com a lei dos homens, mas sim com a lei de Deus, tá? Naquilo que Deus te orientou para você ficar, permaneça. Se está faltando essa orientação, busque nele, busque verdadeiramente, Senhor, eu preciso da sua direção. Busque a direção de Deus em tudo, amado. Busca a direção. Você vai comprar um carro? Busca a direção dele. Você vai comprar uma casa nova? Você vai investir em empreendimento? Você vai mudar de cidade, vai mudar de emprego, busque a orientação de Deus, Ele quer te dirigir para que você não caia em cilada, tá bom? Porque Ele enxerga as coisas além, Ele enxerga lá na frente, nós não enxergamos, nós enxergamos a nossa necessidade, certo? Não podemos fazer do nosso ventre o nosso Deus, mas sim que o nosso Deus tenha a primazia em nossa vida em tudo, nos dirija, nos conduza, tá bom? Eu espero que essa mensagem abençoe poderosamente a sua vida e te dê direção naquilo que você está precisando. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por essa mensagem. Que o Senhor venha falar poderosamente o coração da minha irmã, do meu irmão, que está precisando de uma direção tua. Senhor, muitas das vezes somos confrontados naquilo que pensamos, assim como José foi confrontado em seus sonhos. Né? Ele sonhou coisas grandes e foi invejado pelos seus irmãos, foi confrontado. Mas, Senhor amado, que o Senhor nos dê a direção certa, que o Senhor nos dê a direção correta. Vá à frente nas decisões que nós temos que tomar, Senhor. Toma a mente do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Coloque em nós o querer fazer. Escreve a sua lei na tábua dos nossos corações, Senhor. E vá à nossa frente, operando com justiça, Pai. Em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoado, meu irmão. Minha irmã, com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.